Bom dia, meu povo. Vim aqui conversar um pouco com vocês a respeito de uma coisa, mas deixando bem claro, aqui não é para falar mal de ninguém, e muito menos, né, de trazer qualquer tipo de, como se fala, de constrangimento, né? A palavra de Deus é bem clara quando diz que nossa boca tem o poder de abençoar, amaldiçoar. Ela tem o poder de fazer, declarar o bem, as bênçãos e as maldições, né? E não só isso, né? A gente vai falar algo para alguém, nós temos que nos policiar, perguntar ao Espírito Santo se realmente é aquilo que você tem que falar, ou está no momento de você se calar. Eu, por ter vindo de uma infância não muito legal, né? Vamos dizer assim, tive momentos bons na minha infância, mas teve um período que não foi tão legal, e partir para adolescência, assim, eu fui muito grossa, né? A ponto de a pessoa não poder olhar para mim, que eu queria uma briga, né? Sempre fui muito explosiva. E com o tempo, eu senti a necessidade do Espírito Santo me tocando para essa mudança. Eu, para quem me conheceu, né, muito bem, sabe que eu não levava, né, a palavra é essa, desaforo para casa. Meus problemas eram resolvidos da forma que eu queria resolver, tá? E ninguém tinha coragem de olhar nos meus olhos ou me enfrentar, porque eu era muito na defensiva. Mas por trás de toda essa defensão tinha um motivo, que ninguém nunca me perguntou. E eu também nunca senti a necessidade de falar, porque foi uma dor que eu carreguei durante um tempinho, né, a mim mesma. Mas com isso também, o Espírito Santo de Deus na minha cozinha, depois que eu fiz uns, acho que eu tinha 33, alguma coisa assim, chegou pra mim e me liberou a cura, porque eu me sentia culpada pelos erros dos outros, olha isso. Então o Espírito Santo de Deus disse pra mim, como ele já tinha me visto, ele declarou pra mim que eu era criança, era inocente, e eu não tinha culpa de nada. Essa palavra soou no meu ouvido em um dia na minha cozinha, na antiga casa onde eu morava. E Deus me liberou. Desde então não sinto dor ao falar, ao conversar. Hoje, se precisar de edificar vidas, eu vou saber falar sem que isso me doa. Então, assim, voltando ao assunto que eu quero trazer também, cuidado com aquilo que você fala com seus irmãos, né, em Cristo, e também cuidado com aquilo que você fala para sua família, para as pessoas que correm por você. No meu caso, né, parte de dentro, né, não é do lado de fora. Então, como eu pedi a Espírito Santo de Deus pra me dar, eu passei a ficar muito calada, não porque eu queria, né, nesse aspecto de mudança, não porque eu queria, é porque realmente Deus trancou minha boca. Eu não consigo explicar pra você quando as pessoas me ofendiam e eu não conseguia falar. Eu ficava mais chorosa, mais sentida e não conseguia responder. Isso durou um bom longo tempo. Eu aguentando, né, esse tipo de coisas, né, suportando esse tipo de coisa e me blindando. Mas no mês passado, uma palavra nem muito dura, né, mas que afetou bastante o meu sentimental, posso dizer assim, me feriu bastante, me feriu muito. De todas as piores que eu ouvi, essa que foi a mais ou menos conseguiu me ferir. Ah, Estel, você não ora, você não busca, você não jejua assim. Eu oro, busco, jejuo e leio a Bíblia. Mas eu não sei o que houve, que parece que eu tive que enfrentar dessa vez. Essas palavras de uma forma mais, sabe, de frente, encarar de frente, né? Porque tem horas que nós queremos fugir, tem hora que Deus nos cala. Como eu falei para os irmãos, pelo fato de eu ficar muito calada, né? Às vezes não consegui falar, talvez não, Deus não permitiu eu falar. Ou tinha vezes que eu ia falar, mas preferia ficar quieta. Isso foi se tornando uma bola de neve. Como se eu posso dizer, foi se tornando é, algo permissivo, né? A pessoa se sentindo direito, né? Por eu não falar, de continuar. Então, irmãos, estou trazendo um relato aqui real. Então, essa palavra do mês passado me feriu muito, a ponto de eu entrar em situação de depressão. Eu emagreci muito, eu noto isso, emagreci demais. E uma dor profunda na minha alma, que vocês não têm noção. Uma dor que dói, que você não sente vontade nem de abrir os olhos. Vocês têm noção disso? Por uma palavra. E olha que eu não profiro palavra ruim pra ninguém. Eu ainda oro pelas pessoas, né? Entrego as pessoas na mão do Senhor. Mas essa palavra assim, emocionalmente me detonou, vamos dizer assim. Mas como eu, né, tenho já o hábito de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, né? Então eu acho que isso está me ajudando muito. Mas que me abate, vocês podem olhar para o meu semblante. Dos vídeos que eu postei anteriormente e de agora. Eu ainda estou abatida por conta dessa palavra, mas eu creio que o Deus da cura já entrou e já sarou. O importante é que eu falo que eu não posso aguardar mágoa das pessoas, de sentimento, porque isso não me define, define as pessoas. É aquilo que elas são, né? Ingratidão, falta de amor, falta de essência boa, falta de transparência e sinceridade. Eu não tenho nada a ver com a essência dessas pessoas. Eu sei quem eu sou. Por isso que talvez eu tenha suportei muito, só batidão. Mas dessa vez, por eu estar um pouco mais sensível, a questão também do meu filho, né?
Então isso me pegou de um modo assim bem de surpresa, sabe? Então isso acabou juntando, né, a questão de querer resolver as coisas de filho e querer resolver, né, a questão de filha e um momento sensível, né, vocês entendem? Então o que eu posso dizer pra vocês a respeito disso? Cuidado com aquilo que vocês falam com as pessoas. Porque eu já ouvi uma palavra que você não sabe como tá o dia daquela pessoa, pra você proferir certas palavras que você sabe que aquilo não condiz com você, né? Você ficou e ajudou. Você foi uma pessoa que ajudou. E as pessoas muitas vezes não têm gratidão por aquilo que você fez. Sabe qual é a minha palavra pra você? Continue fazendo bem, mas sem esperar nada das pessoas. Eu nunca esperei, tá? Deixar bem claro aqui. Eu sempre fiz o bem e nunca esperei nada de ninguém. E eu fazia de graça, nunca cobri. Nada que eu fiz eu cobri, né? Então, eu sou uma pessoa que sou muito sincera, transparente. As pessoas gostam de ser assim, ninguém vai roubar essa essência minha. Quando não me agrada, eu oro a Deus, peço melhor discernimento para conversar. Todo mundo que me conhece nessa vida sabe que eu prefiro conversar. Eu sento, converso, dou oportunidade para a pessoa, né, entender um pouco o contexto do que elas estão fazendo. Já disse também que eu não sou perfeita, tá? Eu sou melhor que você, nem você melhor que eu. Mas eu sempre deixo a liberdade para me expressar meus sentimentos e a pessoa me retribuir, não com palavras apenas, mas com atitudes. Então, eu sou uma pessoa muito, assim, que eu priorizo muito amizades sinceras, sabe? Não precisa ficar o tempo todo grudado comigo, não. Até porque eu gosto de ficar no meu cantinho. Mas sinceridade acima de tudo. Não gosto de pessoas falsas, mentirosas, fofoqueiras. Não gosto de pessoas fofoqueiras, é assim. Hoje tá falando, tá eu e ela conversando sobre você. Amanhã ela e vocês estão conversando sobre mim. Então é algo que não é bom, não é legal. Então retire isso da vida de vocês. Se não for para acrescentar, né, na vida do outro, trazer uma palavra de fé, de alegria, chamar a pessoa para tomar um café, eu estou disponível, tá? Pode me chamar. Eu tô nos meus melhores dias, com certeza eu vou com as irmãs tomar um café. Mas assim, chama a pessoa para tomar um café, né? Eu já estive em certas denominações que as pessoas se incomodavam com a roupa da outra. Teve um dia que eu falei, Jesus, por que as pessoas se incomodam tanto com a vida da outra? Será que elas perguntaram se aquela pessoa tem condição de comprar uma vestimenta melhor? Né? Se elas têm condição de comprar um sapato melhor? Se ela tem condição de arrumar um cabelo melhor? Será que as pessoas sabem julgar? E aí eu falei, gente, eu prometi pra mim mesma, quando eu ver alguém, né, realmente precisando, eu quando for comprar uma roupa, um sapato, né, for comprar um creme de cabelo, eu vou lembrar dessa pessoa. Então é assim que a gente faz. A gente não cria dores na pessoa, que às vezes a situação da pessoa tá ruim. Gente, eu já passei por isso. Minha situação tá ruim, tá ruim. E se você ouvir uma pessoa falando, né, coisas de você que não sabe a sua realidade, daqui a pouco isso entra no coração da pessoa, a pessoa pode ser movida pelo ato de se suicidar. Porque a carga de uma responsabilidade de você se sentir incapaz é terrível. E se o diabo soprar na mente dessa pessoa, essa pessoa vai querer se matar. E se Deus não intervir, ela morre por sua causa, por causa das suas palavras. Então, o apelo que eu vou fazer hoje para vocês, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Não seja só praticante, né? Tipo assim, só ir à igreja e dizer, eu vou à igreja, eu vou à consagração, me consagro. Às vezes a pessoa que está em casa não vai à consagração por motivos óbvios, né? Se consagra mais que você, vigia mais que você. Então, assim, eu acho que você está o tempo inteiro dentro da igreja, não fala nada sobre você, suas atitudes. Às vezes a pessoa fala, não vive o que fala, posta, não vive o que posta. Então isso é muito ruim, é um evangelho, sabe, de aparências, e isso Deus não gosta. Então eu vim aqui, né, para alertar vocês, ainda mais no tempo de hoje, eu hoje tenho maturidade. Se fosse um tempo atrás, né, com meus problemas, né, passados, sem cura, né, sem Deus ter um encontro real comigo, eu já teria pensado em tirar minha própria vida. Mas Deus, né, como me deu maturidade, né, a casca aqui tá um pouco grossinha já, né, 37 anos, né, então Deus já me deu maturidade. Eu venho aqui falar com vocês que se vocês forem a ofender pessoas que não são maduras na fé, vocês podem jogar essa pessoa com a depressão, vocês podem jogar essa pessoa com o suicídio, você pode jogar essa pessoa, né, do fundo do poço. Eu não vivo isso de nenhum irmão, fala assim, irmão de igreja, nada disso que eu tô falando aqui não. Eu vivo isso dentro da minha casa. Esse confronto, né? Essa coisa chata, né? E eu tenho que ficar calada, porque eu já falei com Deus, eu não vou me justificar. Quem vai me justificar é o Senhor. Mas as palavras, gente, elas machucam. As palavras doem. E quando as coisas acontecem, né? E você se sente assim, caramba, você fica apavorada, porque você não sabe, né? Como, né? Uma pessoa consegue ser tão sucinta em falar, né? Tão e você com a verdade, você, caramba, Deus, olha isso. Mas você não conseguir falar. Então eu falei pra Deus, me justifica. E eu continuarei aqui sorrindo, louvando, adorando, porque não são as palavras que vão parar, né? Eu já passei por coisas piores na minha vida e nunca me parou. Então, abatida, eu fiquei. Tem uma palavra que fala sobre isso, né? Eu fiquei abatida, fiquei demais, gente, até peso eu perdi. Pra vocês terem noção da afronta que foi. E eu fiquei com uma dor na minha alma que parecia que ia me rasgar por dentro. O choro já descia sem eu sentir. Vocês têm noção disso?
Então, cuidado, gente, cuidado. Se não for para trazer uma palavra de fé, ânimo, esperança, não fale coisas que vocês possam matar alguém, tá? Isso é real, tá? Você não precisa nem de arma. A pessoa que faz não precisa nem de arma. Ela só falar um ai que já tá matando o outro, entendeu? Então, assim, cuidado. Assim como foi comigo, possa ser com um de outros irmãos, mas que não tenha maturidade na fé, não tenha força para lutar contra isso, e possa piorar a vida de alguém. E alguém, né, tomar atitudes que você possa se arrepender e se lembrar, poxa, foi eu que falei isso pra pessoa, eu não sabia que a pessoa estava assim. Então não fale palavras que vai matar o outro. Traga vida, Jesus é vida. Jesus não é morte não, gente. Pelo amor de Deus, Jesus é vida. E nós temos que aprender a viver de acordo com a palavra que a gente lê, de acordo com a palavra que a gente vive. Se nós somos evangélicos, nós temos que viver conforme a Bíblia diz. Então, assim, cuidado. Você não sabe, como eu já falei, você não sabe o que a pessoa passa. E você acrescentar mais dor a ela, você pode trazer a pessoa à morte. Tanto física quanto espiritualmente. Então, cuidado. Esse é meu alerta para você no dia de hoje. Cuidado com o espírito da falsidade, da mentira. Cuidado. Cuidado com o espírito, né? De estar rindo aqui e amanhã tá traindo ali. Cuidado. Eu não posso estar vendo, os irmãos não podem estar vendo, né? Mas Deus está vendo, você está passando vergonha. Deus está vendo. Se não tá bom para você, qualquer situação, rompe ciclos. Acaba com o ciclo, sabe? Vive a sua vida. Se afaste de amizade, relacionamentos, né? De colegas, né? De amigos de trabalho. Se afaste, é melhor, vai ficar mais bonito. Eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe. Se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não vou. E quando eu sinto que as coisas estão demais, que as pessoas não estão me respeitando, eu prefiro abrir mão. Mesmo se eu tiver um carinho muito enorme pela pessoa, eu abro mão da pessoa. Eu vou sofrer. Não vou, né? Não tô aqui para dizer que sou a guerreirona. Mas eu prefiro abrir mão pela minha saúde emocional. Já vivi muitas coisas horríveis, gente. Muita coisa horrível. De você dar a mão, o pé, a cabeça, o corpo inteiro. E no final você ser traída. Você ser, né, injuriada. Né? Mentir a respeito de você. Então, assim, quando a gente sabe quem a gente é, por isso que machuca. Porque quando a gente sabe quem a gente é, né, as pessoas não podem falar nada sobre a gente, né? Então, as pessoas definem aquilo que elas acham. E a gente sabe quem é. É diferente, né? As pessoas acharem e a gente saber. Por isso que nós temos que saber, né, quem somos. Né? Ah, o que a gente gosta. O que a gente merece. Né? Ai, se eu acho que eu mereço isso, eu acho que eu... Não, você tem que ser firme. Ó, eu mereço um bom carro, uma boa roupa, eu mereço, né? Me cuidar, um bom sapato, uma boa casa, bons móveis, eu mereço isso. Tipo assim, qualquer mulher na face dessa terra merece o melhor. Não é o menor, é o melhor. Entendeu? Então, mulheres, aprendam isso. Né? Eu acho que eu mereço. Ah, talvez eu mereça. Não, eu mereço isso. E quem se aproximar de você, ou tem que, né? Ou tem que entender o que você merece, ou, porque às vezes as pessoas acham que dando no mínimo delas, e você engolindo sapo, né? Essa é a palavra, você engolindo sapo, que tá te dando o mínimo, você tem que suportar muitas coisas. Você não tem que suportar nada, né? Você não tem que suportar nada. Você tem que aprender a se valorizar, né? E eu, como disse aqui, eu dou chance de conversar com amigos, famílias. Quem quiser conversar comigo, eu estou disposta a conversar. Hoje eu estou uma pessoa para conversar. Eu não era uma pessoa para conversar e todo mundo queria conversar comigo. Hoje, como eu sou uma pessoa para conversar, ninguém quer conversar. É estranho, né? Porque quando a gente está na nossa pior fase, todo mundo quer conversar, aconselhar, não sei o quê. E quando a gente está na melhor fase da gente, a gente está disposta a conversar, vem aqui, vamos conversar, ninguém te chama para conversar. Aí fica pela metade, né? A sua verdade, X, verdade do outro. Porque nessas horas as pessoas só ouvem um lado. O segundo lado nunca é ouvido. Eu tô dando um conselho aqui pra vocês a respeito de vocês tomar cuidado com a palavra que você fala pro outro, que você não sabe o que o outro está passando. E como eu falei aqui também no início, antes ninguém nunca me perguntou por que eu era assim. Se pisasse no meu calo, eu queria logo brigar. Eu era na defensiva total. Hoje as pessoas me olham e falam, caraca, Estela, como você mudou? Eu vejo uma mudança em você, os outros olhavam pra você, todo mundo conhece isso. Os outros olhavam pra você, já queria brigar. Eu era uma coisa terrível, gente. Eu lembro disso, tenho vergonha. Quantas vezes eu saltei da praça do ponto 5 pra bater nos outros? Gente, cara, relacionamento, sabe? Fez uma gracinha, já chutava o balde. Não queria nem saber, acho que não tinha nem sentimento, eu acho. Só ficava, não, já desculpa. Foi sem querer, me pedia desculpa, desculpa nada. Desculpa nada. Você fez porque você quis. E era assim e acabou. Né? Então, assim, eu era. Como se fala? Tem um ditado que fala, né? Do 8 a 80. Entendeu? Do 8 a 80. Eu não estou ignorante, mas eu estou mais observadora e quando eu falo, eu tenho uma chave, sabe? Eu peço a Deus assim, Deus me dê a chave desse assunto porque eu preciso resolver. Porque se a porta não abrir, eu deixo a chave ali mesmo e volto. Mas se a porta abrir, ainda vou dar uma chance para as pessoas tentarem entender que eu sou uma pessoa, que eu sou ser humano,
tá? Eu sou carne e osso, eu tenho sentimentos e as pessoas precisam me respeitar. Nós temos que impor o nosso respeito. Porque se a gente não impor o nosso respeito, as pessoas acham que tá lidando com qualquer pessoa. E somos evangélicos, nós temos que ter, né? Se policiar assim, mas temos que falar a verdade. Sabe? A verdade é ótima. A gente tem que falar a verdade mesmo. Independente da reação das pessoas. Então é isso que eu tenho que falar, mas a verdade se sempre na educação, né? Sabendo medir as palavras. Mas cuidado com palavras que venham matar. Você pode ser verdadeiro quanto você quiser, mas cuidado com palavras que podem matar, principalmente quando você for uma pessoa excelente para outra, né? Foi boa, ajudou, esteve sempre presente, e a pessoa te apunhalar pelas costas. Cuidado com as palavras, cuidado com as atitudes. Nem sempre a sua atitude que você acha legal é boa para outra. Então cuidado. Eu tô sendo bem sincera aqui, sabe? Eu nunca fiz vídeo assim, mas cuidado. Cuidado, ninguém é bobo. Ninguém é bobo nessa vida. É porque as pessoas observam muito. As pessoas agora estão como eu, observa mais. E quando ela pegar a chave, você tá decisão. Cuidado. Não perca seu tempo achando que é mais esperto que as pessoas, não. Que cuidado. Mais esperto que você tá vendo tudo, que é Deus. Vergonha para quem faz isso. Machuca as pessoas com palavras, né? Fazem atitudes, distraem, e achando que ninguém tá vendo. Mas olha para cima. Olha para cima. Se Deus quiser te dar uma correção, Ele vai te dar onde você estiver. Olha para cima, tem gente te vendo. Bobo é você que tá achando que não tem ninguém vendo. Então Deus tá te vendo. Tá me vendo, tá te vendo. Até quando a gente tá na casa de Deus, gente, que existem alguns assuntos no ouvido, né? No cantinho, Deus tá te vendo, não tem ninguém. Você acha que ninguém tá ouvindo, mas Deus tá ouvindo, que vergonha. Conversinha pelo WhatsApp, ligação escondida, Deus tá te vendo, assim como eu também, Deus tá me vendo. Então é isso, gente. Cuidado pra você não ferir as pessoas. As pessoas acham que é assim, né? Ferir, ficar quietinho, amanhã é outro dia. Não é outro dia, não. Vocês têm que rever o jeito que vocês tratam as pessoas. Vocês gostariam de ser tratados assim? Ou precisa ir para um psicólogo, um psiquiatra, para se tratar, porque não é possível tratar as pessoas assim e achar que tá tudo bem. Eu não acho isso normal, sinceramente. As pessoas errar uma vez, é legal, tudo bem, errou uma vez, né? A segunda já. A terceira já passou, né? Já passou. Então, tô pedindo discernimento a Deus para me conversar, mas na calma, com a chave na mão. Se a porta não abrir dessa vez, eu deixo a chave lá e saio. É assim que vai ser agora. A gente espera o tempo. Mas se a porta não abrir, eu deixo a chave lá na porta e saio, porque aquela porta não é pra mim. Uma coisa que eu nunca fiz é competir. Acho que muitas pessoas competindo com uma coisa só é meio que desespero. E ao mesmo tempo é burrice. Todo mundo competindo por uma coisa só. Porque, na realidade, o principal ali não escolheu ninguém. E nós estamos se matando. Entende? E não tem necessidade disso. Nós temos que se priorizar. A gente tem que se priorizar. Eu, quem sabe, quem me conhece de verdade, sabe? Quando eu sou uma pessoa super carinhosa, educada, onde que eu entro e saio, peço licença, bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, quando eu saio, paz do Senhor pros irmãos. Tem irmãos que às vezes não vê, mas também não fico chateada, tá? Não tem esse negócio de ficar chateado com o irmão, não. Não vê que eu dei a paz do Senhor, tá bom, mas pelo menos alguém que viu que o Steph fez assim, a paz, a paz, a paz. Às vezes dou um coraçãozinho, né? Quando não dá muito tempo de falar, faço um coraçãozinho assim. Mas eu sou sempre educada, sem entrar e sem sair. Sem conversar hoje não tô mais aquela cavala, né? Grossa, graças a Deus. Às vezes me pergunto, será que se eu fosse aquela pessoa grossona, as pessoas não teriam menos cara de pau de achar que eu sou bobona? Mas não, Espírito Santo de Deus acha que não, então eu também não. Então tá bom, entendeu? Quem sai perdendo não sou eu não, gente. Quem sai perdendo é quem ofende com palavras, é quem machuca, é quem trai, é quem mente. Quem sai perdendo são essas pessoas. Eu não perco nada, eu só ganho. Eu só ganho. Com Deus eu só ganho. Então é isso, cuidado com as palavras, cara. Cuidado, gente, cuidado. A palavra mata. É assim, sabe? Hoje esqueci, amanhã parece que eu lembro de novo, sabe? A dor fica. E eu tenho que dobrar o joelho, orar e continuar orando e pedindo a Deus. Mas eu espero que as pessoas aprendam mais a conversar, sabe? Entender o outro lado da pessoa. Não ouvir só um lado só. Isso é muito ruim. Até na igreja também, assim, não ouvir um lado só. Temos que aprender a ouvir os dois lados, saber da real história. Entendeu? E outra coisa, que os lados sejam sinceros também, né? Porque um fala a verdade, outro quer mentir pra salvar sua própria pele. Aí não rola, né, meus irmãos? Pelo amor de Deus. Lembre-se que vocês não estão sozinhos. Tem alguém olhando pra vocês e pra mim. E se mentir, castigo vem. Então é bom falar a verdade, né? Eu já perdoei pessoas que pediram perdão na frente de todos os irmãos. E depois continuam praticando a mesma coisa. Eu perguntei, porque você pediu perdão na frente de todos os irmãos, se você continua praticando a mesma coisa. Por isso que eu falei, eu penso primeiro, analiso, observo para depois falar. Então vamos ser sinceros, coerentes, verdadeiros com o que a gente fala, faz, porque tá ficando feio. Tá ficando feio.
a gente é, do jeito que a gente é na igreja direitinho, em casa, aonde nós formos, né, dar um bom testemunho, porque se não dar um bom testemunho, né, fora da igreja, dentro vai ser pior. Então, não sei o que eu falar com essas pessoas, sinceramente, porque eu tenho muito temor, assim, do Espírito Santo, sabe? Quando eu tô errado, eu não peço perdão, talvez Jesus me perdoa, porque eu tenho o maior medo, gente, da mão de Deus. Imagina eu matar uma pessoa com palavra. Você falar a verdade é uma coisa, vai matar a pessoa, tipo assim, com ofensas. É difícil, né, gente? Difícil. Então é isso, meu povo. Nunca vim fazer esse vídeo aqui, mas agora eu vou aprender a falar. Porque assim, né? Às vezes a gente guarda muitas coisas pra gente, possa servir de exemplo pra alguém, parar de ficar matando outro com palavras, com atitudes falsas, mentindo, traindo, né? Achando que não tem ninguém vendo, mas Deus está vendo, né? Então, assim, cuidado, tá? Vem aqui só te alertar, cuidado, cuidado. Porque uma coisa que eu aprendi é quando tá uma coisa estranha, você dobrar o seu joelho e mandar Deus te mostrar. Melhor coisa do mundo. Você não se irrita, não se aborrece, Deus fala através de um vaso pra você, te dizendo tudinho. Não tem como mentir. Porque ainda tem pessoas que acham que quando o vaso fala é mentira. Ah, é mentira. Gente, você não tá desmentindo o vaso, não. Você sabe no seu interior que tá errado, tá querendo desmentir o vaso. Você não tá desmentindo o vaso, não. Você tá desmentindo o próprio Deus que tá usando aquele vaso. E eu fico quietinha, cara. Porque eu sei quando Deus me corrige, eu não falo nada. Porque assim, ele sabe, ele tá vendo. Quando Deus me corrige, eu entendo a correção, embora eu não fale. E eu procuro me acertar. Simples assim. Então, cuidado com as palavras. Cuidado, gente. Cuidado com as palavras que você fala com as pessoas. Porque isso é muito ruim. Por isso que tem gente imatura na fé que sai da igreja. Ah, não tava firme. Ah, porque não tava ligado na palavra. Não, é porque imaturo na fé não aguenta esse tipo de tranco, gente. Eu já fui imatura na fé e eu saía da igreja, voltava, saía. Todo mundo que me conhece sabe disso. Eu entrava e saía da igreja. Uma hora eu tava na igreja, outra tava no mundo, outra tava na igreja, outra tava no mundo. Até que um dia eu tive maturidade em Deus. Então você não compara imaturos na fé com pessoas maduras na fé. É diferente. Imaturas na fé têm os olhos pecaminosos. Imaturas na fé traem. Imaturas na fé mentem. Pessoas imaturas na fé ainda têm essas práticas, entende? E nós que somos maduros na fé, no sentido de aguentar alguns trancos, a gente ainda está sendo liberto. Imagina os imaturos na fé. Então não podemos julgar que a pessoa saiu da igreja, que está no mundo. O que causou aquilo? O que eu fiz? Né? O que eu falei da sandália, né? Da roupa, quando a gente fala mal da roupa do irmão, da sandália do irmão. Né? A gente tem que fazer alguma coisinha para ajudar. O que eu deixei de fazer para aquela pessoa ter saído da igreja? Né? O que eu deixei de fazer? Poxa, a pessoa aceita Jesus, não está mais na igreja. O que eu deixei de fazer? Uma escola bíblica só para os novos convertidos? Um projeto de oração e jejum e palavra, para ele dar uma palavrinha, né? Durante o final de semana, durante 2 horinhas só de curtinho para eles poderem exercer a palavra que eles aprenderam? É, gente, a gente tem que pensar. O que eu deixei de fazer, né? Ah, porque ela saiu por causa disso. Não, o que a gente deixou de fazer para manter aquele povo ali? É isso, nós temos que pensar. Por isso que eu falei, a gente tem que pensar antes de falar. Cuidado com as palavras que ela mata. Ela pode ressuscitar, mas pode matar também. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Trouxe aqui a minha realidade, né, de vida, que eu que me doeu na alma, né? Foram palavras mal faladas, palavras que doem quando você mais faz por alguém. E Deus, ele vê nossa boa intenção ou má intenção. Ele tá vendo tudo, como eu já falei, a gente nunca tá sozinho. Então, é orar pra Deus tirar essa dor. Não tô com raiva, mágoa de ninguém, mas é orar pra Deus tirar essa dor, né? Eu já passei por depressão, já passei por ansiedade, então isso tudo acarreta a gatilhar. Então, está repreendido em nome de Jesus. Eu mantenho minhas orações, minha busca. E é isso, manter a vida pra frente. Porque o diabo sabe como te gatilhar pra você voltar pro fundo do poço e falar que Deus não te ajudou e nada. Mas Deus sempre esteve comigo. Deus sempre esteve comigo. Outro dia, eu talvez estava falando pra Deus. Eu pensando assim, né, doideira. Eu falei, gente, eu nunca expulsei demônio. Até a doideira me veio na minha cabeça. Aí Deus me fez lembrar, quando o demônio entrou no corpo do meu cachorro, eu tinha 9 anos. Eu tava andando pra frente, com o muro na minha casa. Eu morava atrás da casa da minha tia, né, Ângela. E aí, do nada, o cachorro só ouvia aquela voz, olha pra trás. Eu olhei pra trás, era pequenininho. Aí, o cachorro com o olho virado, correndo, com o dente pra fora. Aí, aquela voz falou, clama o sangue de Jesus. Aí eu falei, sangue de Jesus, chamou o cachorro caiu todo torto no meio do quintal. Começou latindo. Aí eu fiquei preocupada, né? O cachorro, eu falei, que isso, que você tem? Eu adorava aquele cachorro. Aí depois ele ficou normal, ele ficou umas meia hora deitado. Mole. Então, assim, às vezes a gente esquece, né, das coisas, mas a gente sempre nos lembra. Foi terrível aquele dia, parecia que o tempo tinha parado. Sabe quando você parece estar no filme assim, meio câmera lenta? Foi tipo isso. Foi eu e o cachorro e não sei o que tava no couro dele. Deus estava me vendo. Deus viu que eu não vi que estava vindo perigo lá atrás. Então ele me preveniu, me deu palavras para me falar. Então todas as vezes que você estiver desprevenida, por qualquer palavra, olha só o mistério. Quando você estiver desprevenido para qualquer tipo de coisa que vier por trás das suas cordas, ele vai te dar uma palavra para você proferir, para aquilo dali não te atingir. Então vamos ficar ligados. Quem manda a palavra cuidado, tá? Para Deus não transferir essa palavra para tua vida. E quem está recebendo, fica com os ouvidos atentos para a palavra de atitude que Deus vai te dar. Para aquele demônio cair por terra. É tipo isso. Vamos orar, essa é a chave, pegou? Quando alguém te proferir uma palavra, Deus vai te dar discernimento para você olhar e falar aquilo que ele te mandar falar. E quem enviar, cuidado, para não cair.
É tipo isso, entendeu? É isso, galera. Se tiver mais experiência de vida com Jesus, eu vou vir aqui falar com vocês. Um grande beijo. Uma ótima quarta-feira para todos nós. Bye.